Olá, meu nome é Mari Naguel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre elas, as 7 magníficas. Aquele grupo de empresas que são altamente tecnológicas, altamente inovadoras e que sim, as ações subiram muito no último ano. Hoje eu vou analisar o que está acontecendo e vou dar a minha opinião. Será que é bolha ou não é? Dá tempo de comprar ou não? Então fica até o final que hoje o vídeo está bom. E aí, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. Como assim 7 magníficas, né? Esse termo horroroso. A grande verdade é que o mercado financeiro ele sempre cria um termo novo e completamente desnecessário para falar a mesma coisa. Então, esse é o termo da vez para se referir àquelas 7 grandes empresas americanas voltadas para tecnologia e inovação e que dominam a bolsa americana. A verdade é essa. Então, no caso, nesse grupo, a gente está falando da Apple, da Alphabet, que seria o Google, da Tesla, da Nvidia, da Meta, que seria o Facebook, a Amazon e a Microsoft. E, enfim, esse é o termo da vez, né, para se referir a essas gigantes. Mas antes, num passado não tão remoto, você provavelmente conhecia elas por FANG. Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. E a nova terminologia para essas grandes empresas inovadoras e disruptivas seriam as 7 magníficas. Eu acho os dois horrorosos, mas enfim. E é aquilo, de fato, existem diferenças de empresa para empresa, né? Por exemplo, a Amazon, a gente está falando mais de consumo. Tesla, a gente está falando de carro automático. Meta e Alphabet, né, que seria o Google, a gente está falando mais de publicidade, né, serviços, comunicações. Né? Dessas 7, de fato, as empresas que realmente têm a maior parte da sua receita de tecnologia propriamente dito é Microsoft, Apple e Nvidia. Mas a gente consegue ter uma liberdade criativa e colocar todo mundo nesse grupão no sentido de serem empresas que flertam com tecnologia, né? São empresas, de fato, muito tecnológicas, são empresas inovadoras, querendo ou não, de uma forma ou outra, vão acabar surfando nessas novas tendências da tecnologia, seja via inteligência artificial, seja via metaverso. Então, sim, a gente acaba colocando todas nesse grande grupão. Como eu falei, a grande verdade é que essas empresas são gigantescas, né? Chega a ser até meio sem comparação. Se a gente pegar o valor de mercado delas e somar, seria 30% do S&P 500, sendo que combinadas elas seriam a segunda maior bolsa de valores do mundo. Então, assim, coisa de outro mundo. E no último ano elas se valorizaram bastante. Elas tiveram fundo no final de 2022, começo de 2023. Na época eu fiz vídeo aqui no canal falando que era um bom momento de comprar, inclusive. Tem prova, tem evidência, eu vou colocar aqui a thumb do vídeo. E desde esse fundo, a grande verdade é que a ação de praticamente todas essas empresas, né, dessas grandes 7 empresas, dispararam. Teve uma exceção, que eu vou falar mais na frente, mas praticamente todas subiram pra caceta. Tanto que estão falando de uma nova bolha. Né, agora é o grande assunto da vez, a nova bolha das Big Techs. Eu vou falar minha opinião sobre isso mais na frente do vídeo. Só para vocês terem uma ideia, no último ano, a S&P 500 subiu 24,5%, enquanto a Alphabet, por exemplo, subiu quase 70%, a Amazon, 64%, a Apple, 37%, a Meta, mais de 80%, Microsoft, quase 50%, Nvidia, um absurdo, né, mais de 200%. A única exceção, como eu falei, né, teve uma exceção, foi a Tesla. A Tesla é uma empresa que está passando por questões mais particulares, né? Desde 2021, praticamente, a ação só anda de lado. E é um case muito interessante da gente ter na cabeça, né? Da gente entender o que aconteceu com a empresa. Eu vou falar sobre isso mais à frente no vídeo, mas, enfim, fica aqui a mensagem geral para a gente entender o que aconteceu. Né? Com exceção da Tesla, a verdade é que todas as empresas desse grupão acabaram crescendo absurdamente. Foi o que puxou a Bolsa Americana e cresceram bem mais do que a Bolsa Americana. E a gente tem um grande exemplo, né, uma grande exceção, né, dentre essas empresas que cresceram muito, a gente tem uma empresa que cresceu muito mais que as outras, que é a Nvidia. A Nvidia, inclusive, chegou a ultrapassar o valor de mercado da Apple e da Microsoft no último ano e virou a empresa mais valiosa do mundo. Enfim, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre a Nvidia, contando a história da empresa, eu recomendo que vocês vejam. A grande verdade é que, independente do que acontecer, é histórico o que está acontecendo agora. Né? A Nvidia já fez história, é um grande case do mercado financeiro, independente se vai continuar crescendo ou não. E como que a Nvidia cresceu tanto? Né? Como que as ações da empresa tiveram esse boom? A grande verdade é que a empresa acabou crescendo muito, acompanhando a euforia e, enfim, os avanços que tiveram agora com a inteligência artificial recentemente. Se você pega 2 anos atrás, o escopo que a empresa vendia e produzia, né, a principal fonte de receita da empresa, era bem diferente do que é hoje. Né? Era placa para jogo, enfim, placas de altíssima qualidade, né, que demandam um alto grau tecnológico. Mas se você olha os avanços que a empresa teve nesses últimos anos, ela acabou entrando também no mercado de criptomoeda, acabou entrando em nuvem,
E, sim, também inteligência artificial. E qual é justamente o mercado que agora todas as big techs, né, todas as gigantes de tecnologia estão correndo, investindo, colocando litros de dinheiro para conseguir ter liderança, né, para conseguir se posicionar? Justamente o mercado de inteligência artificial. Nessas empresas precisam de dezenas de milhares desses chips que a NVIDIA produz para elas conseguirem ter produtos como o ChatGPT, por exemplo. Então, a NVIDIA, nessa corrida, no fim do dia, ela está vendendo a pá para a corrida do ouro. Ela está ganhando rios e rios de dinheiro. A receita aumentou absurdamente, o lucro também. E, obviamente, o mercado viu isso, viu essa mudança na empresa absurda, viu todo esse lucro, toda essa grana entrando. A empresa cresceu pra caceta. E aí, com esse crescimento absurdo, tanto da NVIDIA quanto, enfim, das empresas de tecnologia de forma geral, o mercado acaba se perguntando, né? Será que esses múltiplos são justificados ou será que é simplesmente euforia frente a uma nova tecnologia? Né? Será que a gente está no meio de uma bolha ou realmente a realidade está mudando completamente e isso vai mudar toda a percepção que a gente tem da economia aqui para frente? E eu estou vendo muita gente no meio dessa discussão comparando o que a gente está vivendo hoje com a bolha que teve lá atrás, né? No começo dos anos 2000, a bolha da internet, a bolha.com. Na minha opinião, de fato, é um bom exemplo para comparação, no sentido de que você pode acertar a tese, mas errar o investimento. Você pode acertar a tese de que essa é uma nova tecnologia, ela é completamente disruptiva, vai mudar a realidade, vai ser incorporada no nosso dia a dia, vai mudar a forma que a gente convive em sociedade, da mesma forma que, por exemplo, a internet mudou no começo dos anos 2000, mas isso não significa que os múltiplos que estão sendo negociados dessas empresas, ou enfim, o múltiplo que esse investimento está sendo negociado agora no mercado, isso não justifica. São coisas diferentes. Tese e preço, né? Tese e, de fato, o investimento são coisas diferentes. Quando a internet começou a se popularizar na década de 90, né, nesse formato que a gente conhece hoje, a gente passou pelo mesmo sentimento que a gente está passando agora, esse mesmo sentimento de euforia. E aí você viu várias empresas fazendo IPOs a múltiplos puxadíssimos, todo mundo acreditando que a sociedade ia mudar completamente, e de fato mudou. De fato, a internet como ferramenta, como tecnologia, ela sobreviveu, mudou a sociedade completamente. Mas quando a euforia acabou, é normal, de fato acaba. O mercado ele se acalma, isso faz parte do movimento de mercado. Quando o mercado se acalmou, eles perceberam que aqueles múltiplos puxadíssimos que as empresas estavam sendo negociadas não faziam sentido. No final, a gente viu tudo isso derretendo. Muita gente que apostou na internet, colocou dinheiro, perdeu dinheiro. Mais de 500 empresas quebraram nessa brincadeira. Então, assim, só para vocês entenderem que eu realmente acho que a inteligência artificial ela vai ser muito determinante na nossa sociedade nos próximos anos. Eu acho que ela vai ser um grande diferencial em termos de produtividade, da forma que a gente se relaciona no trabalho. Eu acho que vai ser disruptivo, eu realmente acredito nisso. Mas acreditar na ferramenta, acreditar na tecnologia, acreditar na tese, não necessariamente justifica valuation, não necessariamente justifica preço. A gente tem que olhar para essas coisas. E, sim, na minha opinião, a bolha.com, né, a bolha da internet, e o que a gente está vivendo hoje conversam nesse sentido. Tem diferença? Sim. Hoje em dia isso não aconteceria. De 500 empresas quebrarem. Não é esse o cenário, no sentido que a gente está falando de poucos players que se valorizaram bastante. A gente está falando de big techs, desses grandes sets. A gente está falando de empresas muito específicas que cresceram muito, e a gente está falando de empresas que, querendo ou não, são empresas gigantescas, que têm uma receita absurda, que têm um lucro absurdo e que não vão quebrar. Então, se o mercado acalmar, se a euforia acabar, não vai ser por causa disso, não vai ser por causa de uma quebradeira generalizada. O que a gente vai ver é que realmente o mercado vai perceber, por uma questão de alocação de recursos, que alguns múltiplos talvez não façam tanto sentido, a gente vai ter uma correção de ativo. E sim, isso é possível. A gente já viu isso antes, a gente tem um case muito importante que conversa muito com tudo isso que eu estou falando agora e que, inclusive, faz parte desse grande grupo. É uma dessas 7 magníficas, que é o caso da Tesla. A Tesla, em 2020, não existia uma alma viva que tinha culhão para entrar vendido na Tesla. A ação ela tinha subido absurdamente, quase 1000%. Era uma tese de uma empresa completamente disruptiva que ia mudar o mercado de carros no mundo, de mercados elétricos, mercados autônomos. A empresa ficou sendo negociada por múltiplos puxadíssimos por muito tempo, até que a bolha explodiu. E a gente vê que ela nunca, de fato, se recuperou. Ela subiu absurdamente desde o começo de 2020, e explodiu na metade do ano, e desde então está andando de lado. Por quê? Porque apesar da empresa realmente ser uma empresa extremamente tecnológica, uma empresa inovadora, uma empresa que sim, está mudando o mercado de carros, está mudando, a verdade é essa. Mas de lá para cá o mercado percebeu que entrou concorrentes,
entrou novas forças que acabam impactando no valuation da empresa e que isso aqui não fazia sentido nenhum. Então, assim, só para vocês entenderem que o preço importa. Então, por exemplo, no caso da NVIDIA, no caso dessas empresas de tecnologia que agora estão crescendo absurdamente, surfando nesse hype da inteligência artificial. São empresas que estão lucrando? A receita está aumentando? Sim. Ainda tem expectativa de crescimento? Sim. Mas são valuations insustentáveis no longo prazo. E quando a euforia acabar, eu realmente acredito que vai ter uma correção. E aquilo, quando corrige, né, quando cai rápido. Quando explode, explode rápido. Então, o que eu estou fazendo? Eu tinha me posicionado muito em Big Tech lá no final de 2022, começo de 2023. E nessas últimas semanas, nesses últimos 2 meses, eu estou vendendo. Sendo completamente honesta para vocês. Posso estar muito cega? Pode ser que, realmente, a inteligência artificial ela vai dominar tudo num nível absurdo, gerar uma produtividade que justifique um valor em outro nível para a empresa? Pode ser. Eu não tenho bola de cristal. Tudo que eu estou falando aqui, querendo ou não, a partir da minha experiência e dos meus estudos, que são baseados em coisas que já aconteceram. Né? Quando a gente olha para a história, a gente consegue perceber claramente padrões do mercado financeiro. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Dá um like se você gostou, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.